casa de glória a Deus aqui essa noite. Aleluia. Pode se assentar glorificando ao santo nome do Senhor Jesus. Oh glória. Olha para cá, irmãos, é rápido. Você breve, você sucinto nas minhas palavras. Para nós entendermos algumas lições de Deus, olha para cá, é rápido. Inseridas no texto. Primeiro é necessário nós entendermos o contexto. E a Bíblia Sagrada nos diz que Jesus ele sai de Cafarnaum e vai para a sua terra Nazaré. Olha para cá, eu vou repetir. Jesus sai de Cafarnaum e vai para a sua terra Nazaré. E ao chegar em Nazaré, me chama a atenção que era a terra aonde Jesus nasceu, era a terra natal de Jesus. E quando Jesus chega na sua terra natal, a primeira coisa não é ir visitar a sua mãe. A primeira coisa que ele faz não é ir visitar os seus amigos. A primeira coisa que ele faz não é ir em algum estabelecimento local. A primeira coisa que Jesus faz não é ir no mercado, não é ir na vendinha, não é ir comer um lanche. Guto, qual é a primeira coisa que Jesus faz? O texto diz que a primeira coisa que Jesus faz, quando ele vai para a sua terra natal, ele vai em direção à sinagoga local, e ali ele começa a anunciar o reino de Deus. Ali ele começa a pregar acerca do reino de Deus. Ali ele começa a anunciar as boas novas. E o escritor faz questão de dizer para mim e para você, que quando Jesus pregava, ele tinha tanta autoridade, ele tinha tanta graça, ele tinha tanta eloquência, ele tinha tanto poder, a sua oratória era tão tremenda, que as pessoas que ouviam Jesus pregar, ficavam atônitas, e ficavam apavoradas, a ponto de exclamar: mas quem é esse? Que autoridade é essa? Da onde que vem tudo isso? E eles continuam dizendo mais, o que, Guto? Eles continuam dizendo: porventura esse não seria o filho de Maria? Porventura não seria esse o filho de José, o carpinteiro? E quando eles se expressam a Jesus dizendo: não é esse o carpinteiro, não é esse o filho de Maria, era ele. Olha para cá, querendo tirar a autoridade espiritual de Jesus naquele cenário. Eu vou repetir. Quando eles exclamam a Jesus dizendo: porventura não é esse o filho de Maria? Porventura não é esse o filho do carpinteiro? Era como se eles estivessem olhando para Jesus, e permita-me conjecturar para você entender. Era como se ele estivesse olhando para Jesus e dizendo: esse aí eu vi crescer, esse aí é o filho daquela mulher simples que mora ali na esquina, esse aí é o filho de José, é o filho do carpinteiro. Agora olha para cá, era eles querendo tirar a autoridade de Jesus, e imagino eu eles olhando e dizendo: esse aí não pode pregar para nós. Quem foi que colocou a mão na cabeça dele e ungiu ele alguma coisa? Mas quem é esse para achar que pode ministrar alguma coisa para nós? O que ele é consagrado? Ele é consagrado a pastor, ele é consagrado a evangelista, ele é consagrado a presbítero. Quem é esse homem para pregar alguma coisa para nós? Era eles tirando a autoridade espiritual de Jesus. Só que o que me empolga de pregar para você aqui nessa noite é que a Bíblia Sagrada diz que Nazaré rejeita a Jesus, e aonde era para ele ser abraçado, eles colocam ele para fora. Aonde era para colocar impulsão no seu ministério, são os mesmos que olham para ele e diz: esse aí não serve para pregar para nós. E às vezes eu estou pregando para alguém aqui essa noite nesse congresso de missões, que você chegou aqui e o que você tem ouvido não é: vai nessa força que você tem, porque você vai chegar em lugares longe. Às vezes eu estou pregando para gente que
está aqui, que o teu pai e a tua mãe olhou para você e disse: para de pregar, para de cantar, porque não é para você. Isso aí é para qualquer outra pessoa, menos para você. Às vezes eu estou pregando para gente que está aqui essa noite e está vivendo em um cenário de rejeição. Às vezes eu estou pregando para alguém que está aqui essa noite e dentro do seu interior você se sente excluído, porque você esperava alguém te abraçar, você esperava alguém olhar para você e te dar uma palavra de ânimo, porque só você sabe o quão difícil foi para você chegar nesse congresso, só você sabe o quão difícil é para você chegar até aqui. Eu já estou vendo gente chorando aqui. Só você sabe como você chegou aqui essa noite, e às vezes você chegou dilacerado, porque alguém olhou para você e disse: você vai parar no meio da caminhada, você nadou, e a verdade é que você vai morrer na praia. Mas o céu me trouxe aqui essa noite para liberar uma palavra profética para a igreja. O que, pregador? Para cada Nazaré que te rejeita, Deus tem uma Cafarnaum preparada para você. Alaba e a série mantéria. Eu vou liberar. Eu saí com uma profecia de boas esperanças na ponta dos meus lábios e eu vou entregar. O que, pregador? Não importa o que te rejeitaram, o que importa é o que o céu bradou ao teu respeito. Lamante darabacaia. Não importa se os homens olham para você e diz: você não prega nada, você não profetiza nada. O que importa é que o céu falou que você vai pregar, você vai pregar. Se o céu disse você vai fazer missões, você vai fazer missões, e não importa o que o homem falou ao teu respeito. Oh glória! Oh glória, eu estou sentindo a presença do meu amigo Espírito Santo aqui. A Bíblia Sagrada diz que Nazaré rejeita Jesus, mas para cada Nazaré que nos rejeita, Deus tem uma Cafarnaum preparada para nos receber. Porque enquanto Nazaré rejeita Jesus, Cafarnaum não. Cafarnaum recebe Jesus de braços abertos. E a palavra de Cafarnaum para Jesus é: não tem problema que te colocaram para fora. Às vezes você foi até em outro ministério, e nesse outro ministério alguém colocou você para fora, mas a verdade é que aqui a Nazaré, aqui a Cafarnaum de Deus está de braços abertos para receber você. Olha para cá, pega isso aqui e prepara para dar glória. Nazaré coloca Jesus para fora, mas a verdade é que Deus sempre vai colocar alguém no nosso caminho de braços abertos para nos receber. Eu vou repetir. Não tem problema que te abandonaram. Não tem problema que alguém deixou você para trás. Não tem problema que você caiu. Não tem problema que você desanimou. A verdade é que eu vou profetizar para você receber. A verdade é que Deus vai colocar gente no teu caminho que vai te levar para perto do propósito. Eu vou profetizar. A verdade é que Deus vai colocar gente perto de você que vai olhar para você caído e vai estender as mãos para você e vai dizer: não tem problema que você parou, não tem problema que você desanimou, não tem problema, ai, a séria, não tem problema que você pensou em desistir, mas pega na minha mão, porque essa noite eu vou te ajudar a carregar a cruz, porque nem Jesus carregou a cruz sozinho, ele precisou de alguém para carregar com ele. E eu vou profetizar no culto de missões: Deus vai colocar alguém do teu lado para te ajudar a carregar essa cruz no meio da caminhada. Glória! Eu estou sentindo a presença do meu amigo Espírito Santo aqui. Oh glória! Eu vou devagar para você entender. Jesus é rejeitado em Nazaré. Só que a verdade é que Jesus sabia o porquê ele estava na face da terra. E por que, pregador? Porque ele sabia que o propósito, eu vou devagar para você entender, era maior do que a rejeição. Ele sabia que o propósito era maior do que a guerra. Ele sabia que o propósito era maior do que o sofrimento. Ele sabia que o propósito era maior do que
o luto. E qual é o propósito, pregador? O propósito é ir de pregar o evangelho a toda criatura. E qual é o propósito, pregador? O propósito é eu e você, às vezes quebrado, às vezes lacerado, às vezes desanimado, deixar o desânimo para o lado, deixar a crise de lado e ir anunciar o evangelho de Jesus Cristo. Oh glória! Eu vou contextualizar para você entender, eu vou conjecturar para você entender. Imagino eu que Jesus naquele momento, ele estava com o coração abatido, ele estava com o coração quebrado, porque quem viu ele crescer foi os que colocaram ele para fora. Quem viu ele pregar foi o que olharam para ele e disseram: você não vai dar em nada, você não serve para nós. E imagino eu que o Jesus exclama, está no texto, que ele olha e diz: os profetas, bem verdade é que dentro da tua terra, dentro da tua parentela, eles não são valorizados. Eu vi gente balançando a cabeça. A verdade é que às vezes alguém de dentro da tua casa não vai acreditar na tua oração. A verdade é que alguém às vezes de dentro da tua casa não vai acreditar na tua chamada. Mas não tem problema, porque Jesus sabia que o que ele tinha em Deus, ele sabia quem ele era em Deus. E o texto diz que ele é rejeitado, mas ele continua cumprindo o propósito de Deus. E qual é o propósito? A pregação do evangelho. E qual é o propósito? A pregação da palavra. E qual é o propósito, pregador? O propósito é eu e você não ficar somente dentro dessas quatro paredes, não. O propósito é eu e você sair para fora e saquear o inferno para povoar o céu. Eu vou repetir. Qual é o propósito? O propósito é eu e você ser cheio do poder aqui, receber autoridade aqui, aprender da palavra aqui, para nós sairmos para fora, para saquear o inferno e povoar o céu. Esse é o propósito. Olha para cá. Jesus sabia que o propósito era maior do que o momento ao qual ele estava vivendo. E o escritor faz questão de dizer que ele sai de Nazaré, e o que ele faz, pregador? Continua anunciando a palavra de Deus. Eu vou repetir. Ele é rejeitado, e o que ele faz, Guto? Continua anunciando a palavra de Deus. Agora olha para cá, e eu vou mexer com você aqui essa noite. O propósito, eu quero que você entenda, é maior do que a tua guerra. O propósito é maior do que o luto. O propósito é maior que o sofrimento. O propósito é maior do que a depressão. O propósito é maior do que a nossa angústia. O propósito é maior do que a nossa queda. E Guto, me prova no texto, eu te provo. Mateus capítulo 14, versículo de número 13. Todos nós conhecemos a história, todos nós conhecemos o texto, ou se não já ouvimos falar acerca dessa história. A Bíblia diz que Jesus está pregando a palavra de Deus, e vem uma notícia até ele. E Guto, qual é a notícia? O teu primo morreu. Qual é a notícia? A verdade é que João Batista, aquele que veio preparar o caminho, morreu. E quando Jesus ouve a notícia, a Bíblia diz que é gerado um luto, uma dor na alma dele tão grande, que ele olha para os discípulos e ele diz: vamos para o deserto, porque eu não consigo ficar no meio da multidão. A tristeza bate no coração de Jesus de uma forma tão profunda que ele não consegue pregar o evangelho. A tristeza bate, o luto chega à porta de Jesus, porque até Jesus sentiu a dor do luto, até Jesus sentiu a dor da rejeição, e ele olha para os discípulos e diz: vamos para o deserto, porque eu não vou aguentar ficar no meio do povo. A minha alma está profundamente angustiada. E o texto diz que Jesus vai em direção ao deserto. Agora olha para cá, pega isso aqui e prepara para receber. Jesus entra no barco com os discípulos e ele vai em direção ao deserto. Só que a multidão que estava naquele lugar ouve dizer que Jesus estava indo para o deserto, e a vontade de estar aonde Jesus está era tão grande que a multidão a pé chega no deserto
primeiro do que Jesus de barco. Eu vou repetir porque eu vi alguém dando glória a Deus. Olha o mistério de Deus, olha o mistério de Deus. Aquele tempo, a verdade é que um dos meios mais rápidos naquele tempo era o barco. Mas a multidão queria tanto estar aonde Jesus estava, que não importava a tempestade, não importava a guerra, não importava o mar. O que importava era estar aonde Jesus estava. Agora olha para cá, pega isso aqui e prepara para dar glória. Jesus está de luto, Jesus está abatido, Jesus está triste. E quando ele chega no deserto, está no texto, que ele vê a multidão, e a Bíblia diz que ele move de compaixão por eles. E o que ele faz, pregador? Começa a pregar. Não, olha para cá, pega isso aqui e prepara para receber. Jesus está de luto. A verdade é que o luto bateu a porta dele. Ele chega no deserto, ele queria ficar sozinho, mas o que ele faz? Ele começa a pregar, ele começa a curar, ele começa a profetizar. Por quê? Porque Jesus entendia que o propósito era maior do que o luto. Jesus entendia que o propósito era maior do que a guerra. Jesus entendia, o propósito é maior do que a vida. Muito me prova na Bíblia, eu te provo. É por isso que ele foi como cordeiro mudo até a cruz do Calvário, porque ele entendia, o propósito é maior do que a vida. Alamantéria, calabadaia séria. E qual é o propósito? O propósito é a salvação de alma. Alaia séria, alabacaia séria. Eu vim como boca de Deus para dizer para você, nesse congresso de missões, é tempo de você abrir mão da tua guerra, é tempo de você abrir mão da tua dor, abrir mão do teu luto e começar a deixar Deus te usar no meio da guerra. Ai, a série mancha. Eu preciso de 5 vasos ligados comigo aqui, batizado no dialeto do céu. Não fala mais em português, fala no idioma do céu comigo aqui agora, por 30 segundos. Só quem entende que o propósito é maior. 10, 30, 29, 28, 27. Olha lá, Deus tomando os vasos aí, ó. É só para quem entende. Eu vim aqui para dizer para a igreja, Deus vai encher a igreja aqui essa noite. Não importa como você chegou, mas Deus vai começar a encher mulheres, homens e jovens aqui de uma forma tão grande que você vai começar a cumprir o propósito. 19, 18, 17, 16, 15, 14, meu Deus, eu estou sentindo uma graça de Deus aqui, eu estou sentindo a presença do meu amigo Espírito Santo. 10, 9, 8, 7, 6, e lá, caramba, 5, 4, 3, 2, eu vou entrar numa linguagem pentecostal para quem entende. A cada glória que tu dá é um projeto do diabo que está caindo por terra agora. Séria. O propósito é maior. Mas Guto, eu estou de luto, meu casamento está em guerra, meu casamento está em crise, o meu sonho acabou. Eu sei, mas o propósito é maior do que o teu sonho. Labadarabacaia séria. O propósito é maior do que o teu sofrimento, porque enquanto você cumpre o propósito de Deus, pode ter certeza, ele entra no teu casamento. Labadarabacaia séria. O propósito é maior do que a tua empresa. Mas Guto está indo de mal a pior, eu sei. Enquanto você cumpre o propósito, ele entra na tua empresa. Alabacaia séria. O propósito é maior. Eita! É você e Deus aí agora. Quem tem glória a Deus, dá glória a Deus. Quem tem aleluia, dá aleluia. Quem recebe, dá glória. Eita! Amanda rabadaia séria. Amante!
Deus vai visitar crente aqui essa noite. Oh glória. Olha para cá. Jesus sabia que o propósito era maior, e Ele continua cumprindo o seu propósito sobre a face da terra. Só que olha para cá, Jesus sabia a dificuldade que era fazer missões. Por que, pregador? Porque Ele sabia que a obra ela é árdua, que o grande é o campo, mas poucos são os ceifeiros. Eu vou repetir. O próprio Jesus disse: a seara está preparada, pastor, mas poucos são os ceifeiros. Só que pega esse mistério aqui, e eu vou liberar para a tua vida. Eu vou liberar uma chave para você. Poucos são os ceifeiros, está no texto. Aí Jesus vai olhar para os discípulos e vai dizer: oremos para o Deus da seara. Olha para cá. Ele diz: oremos para o Deus da seara. Só que a atitude de Jesus me chama a atenção. Por que, pregador? Ele não fica só na oração. Aleluia. Tem muita gente que está aqui, que está orando há muito tempo, mas a verdade é, só ora. Oh glória, eu vou repetir porque eu vi alguém dando glória a Deus. Tem gente que está aqui, que está há muito tempo orando, mas a verdade é que só ora, mas não tem uma ação para que a oração possa ser concluída. Está no texto. Jesus ora, e logo após ele terminar a oração, ele fala para os discípulos: agora juntai-vos aqui, porque eu vos enviarei para a seara. Oh aleluia. Eu vou repetir devagar para você entender. Jesus ora, mas ele nos mostra que para cada oração, para ser respondida, tem que ter uma ação. Ele olha para os discípulos e diz: oremos. E quando termina a oração, ele diz: agora juntai-vos, porque eu vos enviarei para a seara, eu vos enviarei para o campo. E eu vou contextualizar para você. Às vezes você está aqui junto com o pastor e você está orando há muito tempo: Deus, envia irmãs, envia jovens, envia pregadores, envia obreiros. Mas a verdade é, o que você tem feito para que a obra possa continuar crescendo? Eu vou entrar. Eu vim para dar lugar para o Espírito Santo, e eu vou dar lugar. A verdade é que você está aqui e você fala para o pastor: pastor, nós estamos juntos. Mas a verdade é, perdoe mamãe, eu tenho que pregar. Eu vim pregar e eu vou pregar. A verdade é que você está vendo o pastor e a mulher catando os gravetos para que o fogo continue aceso no altar, assim como o apóstolo Paulo, depois da chuva, depois da guerra, né, pastor? Está ali catando os gravetos, porque sabe que se o fogo apagar, a igreja morre. Mas a verdade é que o céu me trouxe aqui essa noite para dizer para a igreja: é tempo de começar a catar o graveto, é tempo de começar a reagir, é tempo de começar a fazer alguma coisa. E o que é, pregador? Vamos orar aqui para Deus enviar a irmã e sair para fora para buscar. Vamos orar aqui para Deus enviar jovem e vamos para fora para começar a pregar. Porque se você sair para fora, pode ter certeza, as almas vão se render e esse lugar vai ficar pequeno para vocês. Eu vou profetizar. Levanta as mãos, eu vou profetizar. Deus vai fazer de cada um de vocês catadores de graveto, para não deixar o fogo que está nesse altar se apagar. E quanto mais fogo, mais alma. E quanto mais fogo, menos pecado. E quanto mais fogo, mais graça. E quanto mais fogo, mais palavra. E quanto mais fogo, mais salvação de almas. Eu estou sentindo a presença do meu amigo Espírito Santo de Deus. Oh glória, oh glória, oh glória. Meu Deus.
Olha para cá. Jesus sabia. Jesus reage. Eu não sou coach, eu sou pregador. Mas é tempo de reação. É tempo de movimentação. Jesus se movimenta, está no texto. Só que olha para cá. Ele não despede os discípulos de qualquer forma. Não, Guto, não. Porque se Jesus só olha para os discípulos e diz: vamos aqui, eu vou te reunir, eu vou reunir vocês e vou enviar vocês para o campo. Depois que ele termina a oração, quando eles chegassem para anunciar o evangelho, alguém iria olhar, alguém poderia olhar e dizer: você não tem conhecimento. Alguém poderia olhar para eles e dizer: vocês não têm autoridade. Alguém poderia olhar para eles e dizer: vocês não têm presença. Só que a verdade é que Jesus já entendia a dificuldade da obra missionária. Aí ele olha para os discípulos e diz: eu vos enviarei, mas primeiro eu vos dou poder para fazer missões. Eu vou repetir porque eu vi gente balançando a cabeça. Jesus, antes de enviar os discípulos para a obra missionária, está no texto, o que ele faz? Ele diz: eu vos dou poder para fazer missões. E quando Jesus dá poder para os discípulos, 3 afirmações acontecem. A primeira, acerca da sua divindade. Como assim, pregador? Porque homem nenhum tem o poder de liberar poder sobre a outra pessoa. Eu vou repetir. Homem nenhum na terra tem o poder e autoridade de liberar poder sobre a vida de alguém, a não ser Jesus Cristo de Nazaré. E quando Jesus disse: eu vos dou poder para fazer missões, era ele trazendo a afirmação acerca da sua divindade e mostrando para os discípulos e para quem estava ao seu redor que ele não era um simples pregador, ele não era um simples mestre, ele não era um simples profeta, mas ele era o próprio Deus encarnado na face da terra. Agora olha para cá, ele diz: eu vos dou poder. Em 1 Coríntios capítulo 4, versículo de número 29, ele diz: o reino de Deus se consiste não em palavras. Eu vou devagar para você entender. Está escrito: o reino de Deus se consiste não em palavras. É em que, Guto? Poder de Deus. Eu vou repetir. Palavra não convence ninguém, irmão. Porque da palavra até o diabo conhece. Lamante, darabai, séria. Mas a verdade é que o diabo não respeita o quanto você canta. O diabo não respeita o quanto você prega. O diabo não respeita o quanto você conhece da Bíblia, até porque ele também é conhecedor da mesma. Mas o que ele respeita é o quanto de Deus você tem sobre a tua cabeça. É por isso que Jesus olha para ele e diz: eu vos dou poder. Agora pega isso aqui e prepara para dar glória. A terceira e última afirmação, qual é, pregador? Jesus disse: eu vos dou poder. Para quê? Para glorificação do nome do Senhor. Porque eu estou aqui pregando, mas o nome dele é glorificado. Oh, aleluia. Eu vou repetir para você da glória. A terceira e a última afirmação é o quê? Para que o nome dele seja exaltado na terra. Jesus te dá graça, Jesus te dá poder, Jesus te dá autoridade. Mas quando você canta, é o nome dele que é glorificado. Jesus te dá poder, Jesus te dá autoridade para você pisar na cabeça do diabo. E quando você pisa, é o nome dele que é glorificado. Jesus te usa, você profetiza, a libertação acontece. Mas não é Guto que é glorificado. Quem é glorificado é o grandão da Galileia. Alabaia, séria.
Quando ele disse: eu vos dou poder para profetizar, para pregar, para expulsar demônios, era ele dizendo para aqueles homens: a partir de agora vocês estão preparados para fazer missões. Fica de pé, pastor, pode cantar.